que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto, um texto antigo, mas que tem uma mensagem surpreendentemente atual. É o capítulo 10 do livro de Jeremias. E para guiar nossa análise, a gente tem a própria passagem bíblica e também um comentário bem aprofundado do estudioso Charles H. Dyer. Nossa missão aqui é entender o contraste, um contraste poderoso que Jeremias apresenta. De um lado, os ídolos sem vida, sabe? Adorados pelas nações, e do outro, o Deus vivo, o Criador de tudo. Vamos desvendar isso. O capítulo começa com uma ordem bem direta. Não aprendam o caminho dos gentios, nem fiquem com medo dos sinais nos céus. Isso já desperta uma curiosidade na hora, né? Que sinais no céu seriam esses? Pois é, essa é a pergunta que abre a discussão. O comentário de Dyer nos ajuda a entender. Provavelmente ele está falando de eventos astronômicos incomuns. Tipo o quê? Eclipses, cometas, coisas que as nações vizinhas viam como presságio, sabe? Mensagens dos deuses deles. Ah, entendi. Então a mensagem para Israel era clara: olha, não temam o que os outros temem. Faz todo sentido. E logo em seguida, o texto descreve de uma forma quase artesanal como um ídolo é feito. Alguém vai lá, corta uma árvore, um artífice trabalha nela com um machado. É isso mesmo. Eles cobrem com prata e ouro, e a parte que eu acho incrível, fixam com pregos e martelos para que não caia. Exatamente. E Dyer enfatiza muito esse ponto. É um processo totalmente humano. Ele descreve essas práticas como sem valor. Os ídolos, eles não têm fôlego. São criações de seus próprios adoradores. E a imagem do versículo 5 é muito, muito forte. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam. Um espantalho num pepinal. É uma imagem muito específica. É muito específica e Dyer ressalta a total impotência deles. Eles precisam ser carregados, porque, não podem andar. E o ponto crucial é esse. Não tem poder para fazer o mal, nem para fazer o bem. São inertes. Completamente inertes. Certo, então a cena dos ídolos impotentes está montada. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, né? O texto muda de tom. Muda drasticamente com o versículo 6. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. O contraste é gritante. É o coração do capítulo, com certeza. E Dyer aponta que, enquanto os ídolos eram feitos de madeira, decorados com prata de Tarsis e ouro de Ufas... Que lugares são esses? Então, o comentário esclarece que Tarsis era provavelmente uma cidade no sul da Espanha. Ufas é um pouco mais misterioso. Podia ser um lugar desconhecido ou talvez um termo técnico para ouro refinado. Entendi. Mas o ponto é que são materiais da terra. Exato. O ponto é a origem. E a distinção fundamental que Dyer destaca é: o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele está vivo, ele é eterno. Os ídolos, por outro lado, são sem vida e, assim, estão sujeitos à decomposição. E tem um detalhe fascinante no versículo 11 que o comentário de Dyer também aponta, né? O versículo diz: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Isso. O fascinante aqui, segundo Dyer, é a língua. Este versículo específico não foi escrito em hebraico. Não. Foi escrito em quê? Em aramaico. Peraí, aramaico? Sim, aramaico. Era a língua comercial da época, tipo o idioma internacional. Ah, língua franca. Exatamente. A intenção provável era que essa fosse uma mensagem direta para as nações pagãs vizinhas. Numa língua que elas com certeza entenderiam. Perfeito, declarando o fim dos deuses falsos deles na língua deles. Que estratégia! E o poder de Deus é então ilustrado com imagens da criação nos versículos 12 e 13. Ele fez a terra, estabeleceu o mundo com sabedoria, controla a natureza. Sim, as águas nos céus, os relâmpagos para a chuva, o vento que sai dos seus depósitos. E se a gente conectar isso ao quadro geral, como Dyer faz, essa é a prova definitiva de poder. Certo. Nenhum ídolo poderia fazer algo assim. Nenhum.
E para fechar o contraste, o versículo 16 o chama de a porção de Jacó e descreve Israel como a tribo da sua herança. Daí ele explica que isso significa que Deus pertence a Israel e Israel pertence a ele. É uma relação, sabe, muito real e íntima. E o nome dele é o Senhor dos Exércitos. Exatamente. Ok. Depois dessa declaração de poder toda, o tom muda de novo e muda para um lamento profundo sobre a destruição que está por vir. O versículo 17 ordena: ajunte do chão os seus pertences. É um aviso sombrio. É um aviso muito sombrio. De acordo com o comentário, Jeremias está continuando o discurso dele no templo. Depois de estabelecer a superioridade de Deus, ele descreve as consequências do pecado de Judá. O exílio. O exílio. A ordem para juntar os pertences é um aviso para se preparar para serem lançados fora da terra, para o cativeiro. A linguagem poética aqui é devastadora. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam. E Dyer analisa essas metáforas. A ferida de Jerusalém é incurável, a cidade é como uma tenda desmoronada, e os pastores, que são os líderes, eles falharam em guiar o povo. Se tornaram tolos. Exato, se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. E por isso o rebanho se dispersou. E a ameaça virá do norte, que o comentário identifica claramente como a Babilônia. Então, no meio disso tudo, de todo esse caos, Jeremias faz uma oração. Uma oração muito pessoal e humilde nos versículos 23 e 24. Ele diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho. Essa oração é crucial. Daí ele explica que Jeremias está admitindo que a vida de uma pessoa não está sob o seu próprio controle. Somente Deus é soberano para dirigir os passos. E ele não pede para escapar do julgamento, que é bem interessante. Não, ele não pede. Ele pede que o julgamento venha com justiça e não com ira. Para que não me reduzas a nada. Exatamente, para que a nação não seja completamente aniquilada. E ao usar a palavra castiga-me no singular, Jeremias se identifica com seu povo. Ele se coloca no lugar deles. Ele os representa diante de Deus. E só então ele pede que o furor de Deus seja derramado sobre as nações que devoraram e destruíram o povo da aliança. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O capítulo nos apresenta uma escolha fundamental, um contraste absoluto. De um lado, objetos feitos por mãos humanas, que são impotentes, sem vida, e do outro, o Criador eterno, soberano sobre a natureza e a história. É uma reflexão sobre onde a verdadeira esperança e o poder realmente residem. E o texto mostra os dois lados dessa escolha. Mostra a consequência de se afastar de Deus. O lamento, a destruição. Isso, o lamento pela destruição, mas também mostra a resposta correta, mesmo no meio do julgamento, que é uma oração que reconhece a soberania de Deus e apela à sua justiça. Isso nos deixa com um pensamento para explorar, então. O texto contrasta ídolos físicos, de madeira e ouro, com o Deus verdadeiro. Hoje em dia, quais poderiam ser os ídolos não físicos? Conceitos, ambições, seguranças. Boa pergunta. Coisas que as pessoas constroem e nas quais confiam, mas que no fim, como os ídolos de Jeremias, não têm poder real para salvar ou dar vida. Que Deus abençoe todos os ouvintes.